Olá a todos. Hoje, dando continuidade na parte 2, vamos falar um pouco sobre as sociedades secretas que estão por trás dos planos, da agenda globalista da nova ordem mundial. Muitas vezes, quando se fala nessas coisas, se fala mais na maçonaria, mas existem outras sociedades secretas, que estão envolvidas. Nós vamos ver aqui quais são os planos deles e vamos ver que existe aí uma sincronia entre o que essas sociedades que antes eram secretas, agora muitas são chamadas de discretas, como a maçonaria e os Illuminati, iluministas, e enquanto que outras continuam ainda sendo secretas, mas vamos focar aqui nos Illuminati, que tem aí sites muito bem elaborados, Esse vídeo que vocês estão vendo ali foi divulgado nos Estados Unidos, tanto na internet como na TV, em todos os meios de comunicação, para atrair pessoas para a sociedade secreta dos Illuminati. Aqui vocês estão vendo o site illuminati.in, que quer dizer eu sou um Illuminati, no caso, eu não sou um Illuminati, mas o site é assim para atrair pessoas que queiram se tornar e declarar que são Illuminati. Aqui vocês estão vendo um pouco do simbolismo, que inclusive está na nota de $1, essa pirâmide, o olho, e ali em cima inclusive faz uma referência a isso, E aqui ele está falando sobre a agenda globalista, a nossa agenda globalista, preparando-se para o próximo estágio da nova ordem mundial dos Illuminati. Então veja que quando no vídeo anterior os líderes mundiais estavam falando a mesma língua, eles não estão falando a mesma língua por acaso, existe uma agenda preparada, e quem está por trás dessa agenda são sociedades como os Illuminati, que controlam em boa parte a maçonaria, não totalmente, mas boa parte da maçonaria estão por trás disso, bem como outras ordens também, outras sociedades secretas ou discretas. Aqui eu tirei print de alguns trechos do site para ler para vocês. A humanidade não será mais confrontada com os obstáculos da necessidade e as barreiras do trabalho. As tecnologias emergentes estão reduzindo a dependência da humanidade de formas de energia que desaparecem. Novos métodos de construção imprimível, como a impressão 3D, transporte autônomo, vão erradicar a necessidade de muita mão de obra. Os maiores dias da humanidade estão à frente. Todos os que viram a luz e se voltaram para seguir seu brilho são os pioneiros do próximo estágio da humanidade. Aqui no final ele fala: ano após ano, passo a passo, os Illuminati continuam a guiar os cidadãos deste planeta para mais perto do nosso objetivo final de unificação global. Então veja que eles trabalham em prol do globalismo, da unificação global, e o avanço tecnológico faz parte desse processo. Eles querem isso mesmo para reduzir a necessidade de mão de obra. A conectividade global foi um dos principais passos em direção ao nosso objetivo de uma sociedade de terra cheia. A tecnologia digital está unindo o planeta de maneiras nunca antes vistas, permitindo que ideias sejam compartilhadas livremente e promovendo conexões que transformam o outro no mesmo e inseguranças em entendimento. Nossa divulgação lançou as bases para a introdução de conceitos mais elevados para os cidadãos que formarão a nova fundação deste planeta. Então veja que eles fomentam essas coisas, a tecnologia e tudo que leve as pessoas a se unirem como se fossem um só. A humanidade já deu passos em direção à unificação final da nova ordem mundial dos Illuminati. Veja que a nova ordem mundial não é uma coisa de governos, de estados, de intelectuais, não. É uma agenda
que vem dessas sociedades. Veja que é eles que estão por trás de tudo isso, não somente eles, mas eles trabalham junto com a maçonaria e outras sociedades, né? E também não existe uma coesão completa, né? Existem desentendimentos entre eles, às vezes até disputas, guerras são travadas, como já ocorreu dentro da própria maçonaria historicamente, né? Mas existem discordâncias entre eles, mas existe uma agenda que eles estão promovendo. De uma maneira geral, a maioria concorda, né, com essas ideias e a promovem, né, no mundo afora. Os Illuminati não procuram acabar com a propriedade da propriedade privada. Nosso objetivo é a eliminação de armas de defesa pessoal. Não é a eliminação de armas de defesa pessoal, mas a eliminação da necessidade de armas de defesa pessoal, né? Então, eles querem... Existem muitas semelhanças entre o que eles apregoam e o socialismo e também com o capitalismo, né? Está ali pegando ideias dos dois, no caso, né? Veja que os dois trabalham em conjunto, na verdade, né? Aproxima-se um tempo em que tudo será revelado e séculos de cordas se fundirão em uma grande tapeçaria. Então veja que eles estão trabalhando nisso há séculos, né? São as cordas, né? Os planos, né? São como cordas que vão se fundir em uma grande tapeçaria. Eles estão fazendo uma grande tapeçaria, quer dizer, um grande projeto que eles arquitetaram. E eles vêm traçando as cordas, né, os fios das cordas, ao longo de séculos, né, e falta pouco tempo para eles concluírem a grande tapeçaria, o grande tapete, que eles vêm traçando há séculos, né. Muito interessante isso. Fica evidente que não é uma coisa de agora, né, eles mesmos estão confessando isso, né, mas os fatos históricos falam por si. Somente através da liberdade, da necessidade, as correntes da humanidade podem ser quebradas. Embora a transformação se aproxime, devemos viajar nessa jornada dentro dos limites da sociedade atual. Mesmo aqueles que se recusam a atender às nossas chamadas devem continuar a viver com nossas proteções prometidas, mesmo que compromissos temporários devam ser feitos para a segurança de todos. Veja, mesmo que compromissos temporários devam ser feitos para a segurança de todos, né? Nós estamos vendo isso aí agora na questão do Covid, né? Pessoas fazendo compromissos pelo menos por um tempo de confinamento. E aqui eles falam de uma transferência pacífica de poder, né, para essa nova ordem mundial. Numa sociedade livre de necessidades, não há ricos nem pobres, apenas os ricos e os mais ricos. Muito parecido com o discurso socialista comunista, né, de que não há rico nem pobre, né? Só que a única diferença é que eles pegam também um pouco do capitalismo e dizem que só vai haver apenas ricos e mais ricos, ou seja, ricos, eles falam pessoas com mansões e pessoas com super mansões, né? Nesse sentido, né? Eles querem que todos sejam ricos, né? Mas como isso é possível para bilhões de pessoas? Complicado. Aqui eles mostram uma foto de uma imagem do Twitter de Peter J. Hines, que é um membro deles, né? E está na Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Refletindo na minha visita, né? Refletindo na luz da minha visita nas Nações Unidas. Aqui é a foto dele, veja lá no fundo a logotipo, né, das Nações Unidas, a logo, né. Então veja que a agenda da ONU, ela trabalha em conjunto com a agenda deles, né. A agenda da ONU é a agenda dos Illuminati, é a agenda da maçonaria, a agenda pelo menos de uma parte, né, da maçonaria e de outras sociedades secretas ou discretas. Aqui eu coloquei a imagem da agenda da ONU. Veja que em primeiro lugar está a erradicação da pobreza, que está na agenda Illuminati, que não vai ter ninguém pobre. Mas como eles vão fazer isso para, digamos, 10 bilhões de pessoas, né, no futuro? Não tem como, entendeu? Tornar todos ricos ou super ricos. A não ser que haja aí uma redução da população, né? Aí faz sentido. Ali no número 13, veja ali que tem um olho, né, e a terra no centro, né? Veja a semelhança
que existe, é a ação contra a mudança global do clima, né, que antigamente eles chamavam de aquecimento global e agora chamam de mudança climática. Aí tem uma terra ali, né, dentro do olho, né? Mas veja aqui a semelhança que tem esse olho com o olho dos Illuminati. É a mesma coisa que está na nota também de $1, né? A única diferença é que ali no símbolo Illuminati tem as luzes ali representando a luz, representando o sol, né? E o brilho deles, no caso, que eles dizem que eles são a luz. Fora isso, é o mesmo símbolo. Entendeu? Então veja que a agenda da ONU é a agenda das sociedades secretas, principalmente dos Illuminati. Agora eu vou deixar tocando aqui um discurso de Ronald Reagan na ONU, é legendado, né? Acompanha aí. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Então eu vejo aí que ele sugere a existência inclusive de alienígenas entre nós e que isso poderia ser um motivo que levaria a humanidade a se unir, né, como um único povo, que é o projeto deles, né, de todos os líderes mundiais e das sociedades secretas e discretas, pelo menos em sua maioria. Então veja que bate 100% também com o plano dos Illuminati e sugere aí que talvez exista até pessoas que são tidas como alienígenas, né, entre nós, né? Eu não acredito no alienígenas no sentido como as pessoas pensam normalmente, né, ufologia e tudo mais, de pessoas que vivem em outros planetas. Não. Na verdade, isso aí vem do satanismo, né? São demônios, né? Aliens são demônios. E realmente existem demônios vivendo entre nós, né? E que às vezes adentram no nosso plano. E realmente existe uma relação forte com os governos de demônios, né? De espíritos malignos. Esses seriam os alienígenas verdadeiros de que ele está falando, né? E pode ser que venha daí o anticristo. Pode ser que o anticristo venha como um suposto salvador alienígena, né? Nós não sabemos exatamente como, né, o anticristo irá se revelar, né? Então existe essa possibilidade. E isso justificaria porque que a ciência hoje apregoa tanto a ideia de existência de alienígenas, né? E aqui eu estou mostrando aqui um trecho de um site da ONU, que é o projeto Nova Ordem Mundial das Nações Unidas, que é uma iniciativa global de alto nível fundada em 2008 para promover um novo paradigma econômico, uma nova ordem política e mais amplamente uma nova ordem mundial para a humanidade, que atinge os objetivos globais da ONU para o desenvolvimento sustentável até 2030, e a felicidade, bem-estar e liberdade de toda a vida na Terra até 2050. Então, um desenvolvimento sustentável até 2030 e felicidade, bem-estar, liberdade até 2050 é o projeto. Criaram até o tal de capitalismo, que é um novo paradigma econômico que coloca a felicidade, o bem-estar e a liberdade no centro dos modelos, sistemas e toda a vida do desenvolvimento humano. Quer dizer, uma felicidade com base no dinheiro, né? O capitalismo. Que é um projeto dos Illuminati. Eles querem que todo mundo seja rico e feliz, né? Vamos ver aqui, objetivos globais da ONU, né? Promover um novo paradigma econômico de capitalismo para a humanidade. Significa mobilizar 30 trilhões para alcançar as 17 metas globais da ONU, né? 169 metas até 2030. Junte-se a nós. Então, veja que a ONU está promovendo justamente a agenda Illuminati. É a mesma coisa, bate uma coisa com a outra. Distribuição de riqueza justa, é isso que diz lá no site dos Illuminati. Pessoas felizes. Aqui ele cita as palavras do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, de setembro de 2008, né?
sobre o paradigma econômico do capitalismo. Uma grande revolução está esperando por nós. A crise não apenas nos torna livres para imaginar outros modelos, outro futuro, outro mundo, obriga-nos a fazê-lo. Veja, a crise ela não nos torna apenas livres para imaginar outros modelos, um outro futuro, um outro mundo. Não, ela nos obriga a fazer um outro modelo, um outro futuro e um outro mundo. Então, a crise ela não vem por acaso. Geralmente as crises elas são programadas. Pode ocorrer algumas crises realmente por acaso, mas as grandes crises elas são todas planejadas. Qual o objetivo dessa crise que está tendo aí do vírus, do confinamento e etc, né? Obrigar as pessoas a fazer um novo futuro, um novo mundo. Quantas leis novas estão sendo criadas, né? Foi criada a lei que permite aí os governantes, deputados, os prefeitos e os governadores comprarem, né, sem licitação. Está sendo obrigatório o uso de máscara, sendo obrigatório o confinamento. Uso de máscaras obrigatório, distanciamento social obrigatório, já estão multando pessoas aí nos Estados Unidos, Europa, não sei, aqui no Brasil já até invadiram casas porque estavam tocando música, porque estava descumprindo, né, a questão do distanciamento social, porque eram supostamente festas, né. Aqui na Bahia teve um município que a polícia militar recebeu ordem de invadir as casas de pessoas só porque estavam ouvindo música. Então, e as pessoas estão aceitando tudo isso porque acham que é para o nosso bem. Então eles criam o problema, né, a famosa regra de 3. Você cria o problema, divulga esse problema na mídia, mídia manipulada, comprada, e depois apresenta a solução. E as pessoas aceitam, né? Mas eles criaram a crise. E dessa crise eles estão tirando vantagem, como Kennedy falou no discurso, que as pessoas iriam criar uma necessidade de segurança e a partir dessa necessidade de mais segurança iriam se aproveitar para criar leis mais rígidas que iriam censurar, controlar, monitorar tudo que é dito, né? Como existe hoje na China, na Rússia, né? Um controle muito grande por parte do Estado. E não só isso, até nos Estados Unidos hoje já existe, né? O YouTube está aí direto censurando muita coisa. Então estamos caminhando nesse sentido. Estamos caminhando para um mundo de censura, né? Onde ninguém vai poder criticar o governo, criticar o sistema ou qualquer coisa que o sistema promova, né? Que dá lucro, né? Para grandes corporações, dar lucro para políticos corruptos, né? Então tudo isso vai ser censurado, a verdade vai ser censurada e a mentira promovida. E como diz em Tessalonicenses capítulo 2, né, as pessoas amam mais a mentira. Mas eu vou deixar essa parte, essa análise bíblica para o final. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Um abraço e fiquem com o Pai Eterno.